Vocês me ouvem legal aí, galera? Tamo junto, bora que bora. Então vamos lá, galera, bora que bora para mais uma live aqui no nosso canal, o Cruzeiro Info. Tamo junto, muito assunto pra gente falar aí sobre o nosso Cruzeirão cabuloso. Jogo ontem da Libertadores e o nosso adversário tomou um senhor sacode. O Palmeiras levou nada mais, nada menos que 3 cocos da LDU em Quito. E aí, muita coisa pra gente falar aí sobre esse jogo do Palmeiras também, as possibilidades, né? Como o Cruzeiro chega para enfrentar esse Palmeiras, como o Palmeiras também vai estar para enfrentar esse confronto também importante do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Palmeiras vai fazer o jogo da volta da Libertadores logo no dia 30, então hoje nós já são dia 24, vamos jogar dia 26 com o Palmeiras e o Palmeiras vai ter que tomar uma decisão aí importante, hein? O Palmeiras vai ter que tomar uma decisão importante se vai com o time titular com o Cruzeiro, se mescla o time, se vai com o time reserva. Levou 3 cocos ontem para a LDU, bom demais, gostei, foi muito. Abel Ferreira muito arrogante, né? E aí tem todas essas questões de arbitragem envolvendo o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Então, sinceramente, vou falar com vocês. Eu gostei, foi demais. Resultado maravilhoso. Bom para o Cruzeiro que o Palmeiras foi lá na altitude, se desgastou, né? Ainda tem a possibilidade de se classificar. Obviamente que eles não vão abrir mão da Libertadores. Sempre Palmeiras e Flamengo priorizam a Libertadores, obviamente, é o sonho de todo clube brasileiro, né, ganhar uma Libertadores. Então, eles sempre nas temporadas, né, Palmeiras e Flamengo sempre chegando, eles priorizam a Copa Libertadores, né? Ninguém imaginava que o Palmeiras ia tomar o 3-0 da LDU. Entretanto, tem a questão da altitude, né? E aí o Palmeiras pode priorizar aí o jogo da volta no dia 30, né? Logo em seguida, jogar com o Cruzeiro dia 26, jogo importante demais. Ele é o líder do Campeonato Brasileiro. Mas até daqui a pouco nós vamos colocar a tabela na tela aí para vocês, tá? Entretanto, com o mesmo tanto de ponto que o Flamengo. O Flamengo vai, né, enfrentar o Fortaleza, lá em Fortaleza, como a gente gosta de dizer. Então, o Flamengo vai enfrentar o Fortaleza. E aí, a possibilidade de vitória do Flamengo é grande. O Fortaleza, dentro de casa, fora de casa, não tem oferecido aí muitas dificuldades, né? Só para o Cruzeiro, obviamente, que todo mundo que joga contra o Cruzeiro vira aí um time europeu. Mas tá tudo certo, bora que bora. Aí muita coisa pra gente falar. Vamos falar de arbitragem, vamos trazer notícia aí de jogador que contundiu no Cruzeiro, contusão aí, né? E vai dar polêmica, eu tenho certeza, tá? Porque é um jogador aí que a torcida não vem gostando muito das atuações, nunca teve nenhum tipo, nunca morreu de amores por esse jogador. Na verdade, né, se pudesse a torcida, né, tomar essa decisão, nem no Cruzeiro esse jogador talvez não estaria, mas se contundiu, e nós vamos trazer notícias sobre esse jogador, então fica aí que daqui a pouco nós vamos falar sobre ele. Pedrinho também deu declaração sobre pretensões do Cruzeiro na temporada. Todos nós já sabemos, né, que a gente vem com aquela fala da diretoria de muito tempo aí, sobre as pretensões do Cruzeiro na temporada. O Pedrinho falou de novo e inovou agora, né, mais uma possibilidade. A gente não falava
E o Pedrinho não falou, né, em título, mas agora é uma realidade, porque o Cruzeiro, né, está na semifinal de uma das competições. Então vamos falar sobre essa competição também. Vamos trazer aí trechos da entrevista do Pedro Júnior. Importante demais. Trechos da entrevista do Pedro Júnior. Daqui a pouquinho nós vamos comentar, reagir também aí a esses trechos importantes aí da entrevista do Pedro Júnior. Beleza, galera? Então, vou começar aqui. Então, deixa o dedo no like, tá? Primeiramente, se inscreve no canal, que é sempre importante. Se você não conhece canal Cruzeiro Info, estamos aqui com lives diárias, dia sim, dia não, a gente traz uma live, tem vídeos todos os dias, cortes aí com notícias do Cruzeiro importante, então segue o canal, tá? Se inscreve, ativa o sininho de notificação para você não perder nada, beleza? Então, bora que bora. Manda sua mensagem também, tô vendo que já tem algumas mensagens no chat. Renovando aqui o StreamYard, as mensagens estão ficando aí na tela, acho que vocês estão conseguindo ver aí, algumas pessoas já mandando algumas mensagens aí, daqui a pouco a gente vai passar no chat. Então, mande a sua mensagem sobre todos esses assuntos. Marquinhos, Pedrinho, Rafael Klein, olho na arbitragem. Vamos falar também sobre a arbitragem daqui a pouco e sobre a entrevista do Pedro Júnior, que falou muitas coisas importantes aí, contou aí algumas coisas até legais aí sobre a história dele com o Cruzeiro. A família Pedrinho BH tomando conta do nosso cabuloso e nós agradecemos, né? Estamos de olho, mas agradecemos porque até então só alegria na temporada. Deixa eu compartilhar com vocês aqui então rapidinho a tabela do Campeonato Brasileiro para a gente começar a falar aí da rodada do campeonato que o Cruzeiro vai enfrentar o Palmeiras, né? E daqui a pouquinho, né, nós vamos falar aí sobre a situação do Palmeiras também, mas primeiro vamos começar falando aí do Cruzeiro, né, que é importante, né? Vamos falar do Cabuloso, depois a gente fala aí do Palmeiras. Deixa eu consertar aqui, porque senão não dá, né? Se você a tabela ficar de lado aí, não dá. Deixa eu tirar o chat aqui também, né? Porque o chat não pode atrapalhar vocês a verem aí também a tabela do campeonato, senão não dá, né, galera? Senão não dá. Mas é isso. Bora que bora aí. Deixa eu tirar o chat daqui rapidinho. Comentários, beleza. Chat fora da tela. Tá aí a tabela do Campeonato Brasileiro. Vou até dar um Ctrl mais aqui na tabela do Campeonato Brasileiro para vocês verem um pouquinho maior. Melhorou, beleza? Então tá aí, na tela, mande a sua mensagem, beleza? Dê a sua opinião, fale sobre o jogo do Palmeiras, comente, que nós vamos colocar na tela para a gente debater durante a nossa live, beleza? Sobre Palmeiras, sobre Cruzeiro, sobre o Flamengo também, que vai enfrentar o Fortaleza. Então, a tabela tá na tela aí, mais uma vez, sempre bom a gente falar. Gente, todo dia que eu abro a live, eu faço questão de abrir a tabela do Campeonato Brasileiro primeiro. Obviamente, o Cruzeiro está na semifinal da Copa do Brasil, se torna um dos campeonatos mais importantes para a gente, para nós cruzeirenses, para o Cruzeiro, para o técnico Leonardo Jardim, para o Pedrinho, que é o dono. A Copa do Brasil ela se tornou um dos campeonatos mais importantes nesse momento, né? Porque ela pode nos dar aí um título até inesperado, coisa que a gente não estava esperando, né, na temporada. Entretanto, o Campeonato Brasileiro, a gente tem que. Eu acho que seria obrigação de quem faz conteúdo do Cruzeiro, mais especificamente live, tinha que ser obrigatório abrir a live com a tabela do Campeonato Brasileiro na tela. Gente, é impressionante, eu fico muito feliz, então eu faço questão de toda vez que eu fazer uma live, eu vim aqui trocar uma ideia com vocês, para a gente debater sobre vários assuntos, como nós vamos debater, eu faço questão de o primeiro assunto é abrir a tabela do Campeonato Brasileiro. Gente, o Cruzeiro sempre esteve na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, desde quando começou o campeonato. Aí eu pergunto, vocês esperavam isso? Eu acredito que não. Eu acredito que o Cruzeiro, assim, pô, ia oscilar dentro do campeonato. Eu acho que pode ser o pensamento de muitos de vocês também. Ia oscilar dentro do campeonato, ficar ali próximo do G6 ali, entra no G6, talvez chegar aí próximo do G4, G5 ali e tal. Mas ninguém esperava o Cruzeiro ficar ali na vice-liderança, terceiro lugar, em alguns momentos ali, né, flertando ali com a briga pelo título, e outros momentos aí um pouco mais afastado dos demais, Flamengo e Palmeiras ali, mas agora estamos próximos, podemos aí encostar de novo, né, dependendo do resultado do final de semana. Então tá aí, tabela do Campeonato Brasileiro na tela. Deixa a sua opinião aí sobre a tabela. Fala alguma coisa aí, galera, no chat sobre a tabela do Campeonato Brasileiro. Vocês esperavam essa campanha do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro? Não esperavam? Estão surpresos como eu?
Estou, porque, né, o Cruzeiro inicia a temporada, na verdade, com um Campeonato Mineiro muito ruim. E aí, a partir do momento que o Cruzeiro faz aquele Campeonato Mineiro com um nível tão baixo, eu, assim, sempre acredito, sempre vou torcer pelo Cruzeiro, mas tem que ser realista. Então, eu esperava que a temporada do Cruzeiro fosse bem complicada. Em algum momento durante a temporada, eu tinha a esperança de um encaixe para brigar ali por Libertadores, mas eu não imaginava que seria tão rápida essa ascensão aí com o técnico Leão Jardim. Então, daí a tabela do Campeonato Brasileiro na tela. Importante demais a gente falar sempre dessa tabela. Qual cruzeirense que não quer olhar para essa tabela? Acho que o cruzeirense que não abre essa tabela pelo menos uma vez por dia para ver a posição do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, ele está torcendo errado. Só pode. Porque eu vejo essa tabela 1 milhão de vezes, gente. Às vezes eu esqueço da parte de baixo, né, que não nos interessa, e isso é ótimo, mas a parte de cima eu faço questão de acompanhar. Então, Palmeiras e Flamengo estão dividindo ali a liderança com relação a pontos. Entretanto, o Palmeiras está na primeira colocação ali nos critérios de desempate. E o primeiro critério para desempate é o número de vitórias. E a gente pode ver ali que o Palmeiras tem uma vitória a mais que o Flamengo. Se igualar aí o número de vitórias, o Flamengo vai para a liderança, porque o segundo critério é o saldo de gol e o Flamengo tem um saldo de gol melhor, né, que o Palmeiras. Então, né, bora que bora aí. É, continuar aqui na nossa tabela. O Cruzeiro veio na terceira colocação com 56 pontos. Importante demais aí a nossa classificação. Estamos a um passo aí de garantir vaga na Libertadores. Dificilmente o Cruzeiro não vai para a Libertadores, né? Mas temos que aguardar um pouquinho mais para a gente ver isso. O Cruzeiro fica dentro do G4, né? Que dá a vaga direto à fase de grupos da Libertadores. Na quarta colocação vem o Mirassol com 52 pontos. Incrível, né? Toda vez que eu vou falar aqui da tabela do Campeonato Brasileiro, a gente fala do Mirassol, né? Campanha sensacional. Bahia na quinta colocação com 49. Vocês vão acompanhando aí que eu vou descer a tabela aqui, né? O Botafogo vem na sexta colocação com 46 pontos, com 41 pontos na sétima colocação o Fluminense, o Vasco na oitava colocação aí com 39 pontos. Na nona colocação, com 38 pontos, vem o São Paulo e o Red Bull Bragantino, hein, gente? O Red Bull Bragantino que em algum momento aí até ameaçou o Cruzeiro e agora está na décima colocação com 36 pontos, tá? Eu quis falar da tabela do Campeonato Brasileiro, nós vamos voltar a foco total agora, esquecendo do sorteio da Copa do Brasil, vamos voltar a foco total para o Campeonato Brasileiro. E eu até parei aqui no Bragantino, gente, como é impressionante a queda que o Bragantino teve dentro do Campeonato Brasileiro. Uma queda assim que impressiona a ponto de, neste momento, faltando poucas rodadas, o Bragantino tem que atingir 45 pontos. E pô, Cristiano, mas tá com 36 pontos, o Bragantino, né? Só fazer mais alguns pontos, ele chega aos 45 e se livra. O futebol que o Bragantino vem jogando hoje é muito ruim, tá, gente? Não tem como você fazer uma projeção de o Bragantino vencer jogo atrás de jogo, e não. Ou pelo menos vencer jogos para chegar ao 45. O Bragantino tá jogando muito, mas muito mal. Para vocês ver, tá? Só para vocês ver o quanto o Bragantino caiu e o quanto a campanha do Bragantino se tornou decepcionante dentro do campeonato, o Bragantino está com 36 pontos. Um dos clubes que está brigando para não cair é o Atlético Mineiro, que está beirando a zona de rebaixamento, está apenas a 2 pontos acima do Vitória, está com 33 pontos. Então, assim, se o Bragantino não vencer urgente com 36 pontos, daqui a pouco o Bragantino está brigando para não cair. Então, assim, impressionante, né, na tabela como o Bragantino caiu. Um clube que estava brigando ali com o Cruzeiro, ali, incomodando o Cruzeiro ali no G3, estava também ali próximo de Flamengo, próximo de Palmeiras, e agora eu acredito nesse momento que o Bragantino está mais para brigar para não cair do que para brigar, sei lá, por vaga na Libertadores. Vaga na Libertadores ficou difícil para o Bragantino agora. Então, assim, impressionante. O quanto foi elogiado o Seabra na primeira parte do Campeonato Brasileiro, até quando ele estava próximo do Cruzeiro, e o quanto é decepcionante, mais uma vez, o trabalho do Seabra na segunda parte do Campeonato Brasileiro. Né? Mais uma vez, repetindo, né, o que ele fez no Cruzeiro também, o trabalho do Fernando Seabra no Cruzeiro foi mais ou menos baseado por isso. Começou muito bem, teve uma ascensão, tinha o controle do grupo, como parecia ter o controle do grupo do Bragantino também, e depois
No Bragantino, eu não sei se ele perde o grupo, perde comando ali, só sei que os resultados, né, caem demais drasticamente. Então, hoje o Bragantino a gente vê ali, eu acho, com mais possibilidade de brigar para não cair do que brigar por outras pretensões melhores dentro do campeonato. O Corinthians vem na 11ª colocação com 36 pontos, né? Na 12ª colocação, o Grêmio, que também, né? Pô, o Grêmio sempre fazendo boas campanhas aí e o Grêmio também decepcionando no Campeonato Brasileiro. O Ceará vem fazendo o campeonato do Ceará ali, né? Na 13ª colocação com 35 pontos, né? Também está ali brigando na parte de baixo da tabela. Se vacilar também pode brigar ali com os demais ali, Atlético, Santos e o Internacional, gente. A decepção da temporada. Eu vou explicar para vocês por que a decepção da temporada. O Internacional na 14ª colocação com apenas 35 pontos, né? Ele está aí a 5 pontos, né? Está a 5 pontos aí do Vitória. Então, assim, está brigando para não cair hoje também o Internacional. E por que eu disse que, na minha opinião, o Internacional é a decepção do campeonato? Porque o Internacional, não sei se vocês se lembram, na temporada passada, o Internacional ele foi responsável por colocar o Cruzeiro em uma situação mais difícil dentro do campeonato, quando teve ali aquela sequência de jogos, porque tiveram jogos adiados, e depois na volta ali para cumprir aqueles jogos, logo na sequência o Cruzeiro já enfrentaria o Internacional no seu natural. Então o Cruzeiro, se eu não me engano, não sei se perdeu as duas, não sei se perdeu as duas, ou perdeu um, empatou um, alguma coisa assim. Só sei que o Internacional estava no meio da tabela, e aí o Internacional vence o Cruzeiro, soma muitos pontos naquela sequência contra o Cruzeiro. Sei que venceu o Cruzeiro, acho, no Mineirão, venceu lá no Rio Grande do Sul também. E aí o Internacional, com o Roger Machado, ele pega ali o elevador e sobe e chega a Libertadores. Então, impressionante como o Internacional cresceu. E o Internacional tinha um elenco muito bom. Ele, não sei o que fez com o elenco, eu não estou acompanhando o Internacional, mas assim, tinha o Valência, Borré e outros mais. Alan Patrick jogando muita bola, em alguns momentos até sendo cotado para a seleção brasileira. Então, assim, o Internacional subiu muito naquela reta final, graças também às vitórias que teve em cima do Cruzeiro. O Cruzeiro ressuscitou o Internacional no campeonato e o Internacional surgiu ali como um candidato a muitas coisas na temporada 2025. Entretanto, a gente vê a realidade hoje do Internacional totalmente decepcionante. Daqui a pouco eu vou voltar para de cima, tá, gente? É só uma análise rápida aí dessa tabela que tá maravilhosa, porque o Cruzeirão cabuloso tá lá em cima. Deixa o like, se inscreva no canal, que é importante demais, beleza? Ativa o sininho de notificação, que também é muito importante. E manda sua mensagem aí, dê a sua opinião sobre a tabela do Campeonato Brasileiro. É só o primeiro assunto, tá, gente? Tabela do Campeonato Brasileiro. Já estamos finalizando também aqui, não a live, mas o assunto tabela do campeonato. Na 15ª colocação, né? Na 15ª colocação, o Atlético Mineiro, né? Aquele que sempre é apontado por todos os jornalistas, todas as temporadas, que vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro e tal, como essa temporada também era um dos candidatos. Em todas as pesquisas ele apareceu lá em cima, mas está aí na 15ª colocação. Detalhe, apenas 2 pontos do Vitória, tá? 2 pontos do Vitória. Tem um confronto agora em casa contra o próprio Ceará, que está aparecendo na tela ali na 13ª colocação com 35 pontos. Então, assim, não é um confronto fácil. Precisa desesperadamente vencer o Ceará. O time do Ceará é um time que também, às vezes, complica para alguns adversários. Então, na 15ª colocação, o Atlético Mineiro, candidato a títulos na temporada, né? Está aí brigando pela Sul-Americana, mas sempre apontado como candidato ao Campeonato Brasileiro. Na 16ª colocação com 31 pontos, e ali, né, entre o Vitória e o Atlético, o Santos, que é capaz de algumas proezas dentro do campeonato, e a última que ele pôde provar aí para os torcedores, que assim é muito inconstante, é meter um sonoro 3-0 no Corinthians e depois perder em casa para o Vitória. Então, assim, o Santos está ali, não é à toa, né? Muito inconstante, oscila demais e montou um time também fora da sua realidade. Quando você faz escolhas de gastar muito dinheiro em um jogador só e não pensa que você montar um conjunto que pode, né, te propiciar vitórias é muito melhor do que você ter um jogador só, que você não vai ter sempre como não está tendo, que no caso é o Neymar.
Então o Santos tomou muitas decisões erradas, veio da segunda divisão e está flertando com a segunda divisão outra vez, né? Agora eles estão falando em SAF, né? Antigamente não queriam de jeito nenhum, agora já estão falando em SAF, porque não tem solução, né, gente? Tem que virar SAF, a realidade do futebol brasileiro é SAF, porque está todo mundo afundado em dívida, pelo menos vai pagar e vai ter recursos. Então, abrindo a zona de rebaixamento ali na 17ª posição, o Vitória com 31 pontos. Eu tô com esperança ainda no Vitória, viu? Quem é que vai trocar de lugar com ele? Eu não quero nem saber, mas eu tô com esperança no Vitória. O Juventude está afundado na zona de rebaixamento, é um possível rebaixado, é um virtual rebaixado aí, o Juventude, na 18ª posição. Rebaixado também, quase, pelo menos, né? Um virtual rebaixado aí. Tem confrontos importantes, inclusive aí confrontos que podem mandar alguém aí para a zona de rebaixamento, hein? O Fortaleza. Mas é um virtual rebaixado também, o Fortaleza, e já rebaixado o Sport na 20ª posição. Beleza? Então vou voltar lá para cima lá para nós vermos o nosso Cruzeirão cabuloso na parte de cima da tabela, que é muito importante e é gostoso demais ver o Cruzeiro onde ele está aí. Terceira colocação. Essa foi a nossa análise da tabela aí, viu, galera? Deixa o dedo no like, se inscreva no canal, que é importante demais, beleza? A sua inscrição é sempre muito importante. Estou vendo aqui o Roberto tá mandando mensagem pra gente. Tô vendo aqui também que o Bebezeiro, a Bi Santos também tá mandando mensagem. Daqui a pouco eu vou passar no chat, vou colocar a mensagem de vocês na tela, beleza? Falamos da tabela do Campeonato Brasileiro. Falamos aí um pouquinho sobre Palmeiras e Cruzeiro, né? Jogo importante demais. Ontem o Palmeiras tomou um sapeca para a LDU. Vai vir pressionado, né? O Abel Ferreira está sendo criticado pra caramba. Tem que tomar uma decisão importante, que é colocar o time titular no Campeonato Brasileiro para não perder a liderança para o Flamengo ou poupar o time para tentar essa virada sobre a LDU, porque uma coisa é você jogar na altitude e outra coisa é você jogar no seu gramado sintético, né? Então vou até usar esse exemplo. E aí, vamos ver o que o Abel Ferreira vai fazer. O Cruzeiro não tem nada a ver com isso, estamos tranquilos, vamos trabalhar, né? Vamos ter uma semana aí muito boa, estamos tendo uma semana muito boa de treino, de recuperação de jogadores aí para a gente ir lá enfrentar o Palmeiras e buscar, quem sabe, essa vitória que pode nos colocar ali, vamos dizer, gente, vamos falar com mais tranquilidade dentro do G3, né? Não vamos falar em briga pelo título, vamos falar em mais tranquilidade no G3. Eu penso assim, se a gente se manter, nós cruzeirenses, e o Cruzeiro se manter próximo de Flamengo e Palmeiras, o que vai acontecer lá para frente, só Deus sabe, né? Mas o importante é a gente ficar ali na cola. Então vamos embora lá para São Paulo, com nossos interesses, com os nossos objetivos, e é problema do Palmeiras. Falando nisso, tá? Eu vou trocar aqui, tá? A arte para a gente falar também. Eu quero a opinião de vocês sobre isso. Tá aí na tela, tá? Vou até tirar aqui o banner aqui, tá? Para a gente ver direitinho. Vou tirar o banner aqui, beleza? Tá aí. Informação importante, né? A gente estava falando, então vamos pegar aí o assunto já na sequência. Falamos sobre tabela do Campeonato Brasileiro, confronto é Palmeiras e Cruzeiro, né? E a arbitragem, né? Nós já sabemos quem é, Rafael Klein, né? Vai apitar Palmeiras e Cruzeiro. Sinceramente, gente, a gente falar de arbitragem no futebol brasileiro é difícil, porque todos nós vamos ter um árbitro que nós não gostamos, cada um no seu particular, simplesmente porque já fez coisa que não nos agrada. É difícil ter um árbitro no futebol brasileiro que é unanimidade e que todos nós, né, vamos sinalizar de forma positiva. Não, esse pode ir para lá, que se ele errar, beleza, é do jogo, o árbitro não é perfeito. A maioria deles só anda no negativo. Então, o Rafael Klein, eu não gosto, tá? Eu acho um árbitro que, assim, é muito... Como que eu posso dizer, assim, a postura do Rafael Klein? Eu acho que ele permite demais a pressão dos times da casa, tá? E ele é muito arrogante com os times que estão com os visitantes. Os jogadores, tá? Quando eles vão para qualquer tipo de contestar a decisão do árbitro ou fazer qualquer tipo de reclamação, que é normal aqui no futebol brasileiro, quando é com o time da casa, é tranquilo. Ele não liga. O Rafael Klein se mostra ali tranquilo, responde os jogadores da casa, né? E aí não dá cartão, reclamação às vezes assintosa, ele não dá cartão, tá tudo certo. Quando é o time visitante, o Rafael Klein já tem outra postura, ele gesticula bastante, manda o jogador sair de perto, põe a mão no bolso ameaçando dar cartão e solta cartão a doidar, tá? Nós vamos fazer uma live antes do jogo aqui no domingo, e aí eu vou trazer alguns dados do Rafael Klein, tá? Principalmente a questão de quantos cartões por jogo que ele dá
para os visitantes e também para o time da casa. Vocês vão ver como a diferença, a discrepância que é essa questão do Rafael Klein, beleza? Mas tá aí só a título de informação mesmo, o Rafael Klein está na tela. Daqui a pouco nós vamos vir com mais informação, vou passar no chat rapidinho, beleza, galera? Enquanto o Rafael Klein está na tela, nós vamos trazer mais informação daqui a pouco, vamos ver uma parte da entrevista do Pedro Júnior, que também é muito importante, mas antes, vamos passar aí nas mensagens de vocês, porque é importante pra caramba também, são vocês aí que me ajudam a fazer as lives todos os dias, aí a gente tem que falar sobre os seus comentários também. Tá aí na tela o Cruzeiro K2Z, isso mesmo? É isso mesmo, né? O Cruzeiro K2Z. A arbitragem sempre complica o Cruzeiro. Aí, bem propício o comentário aí do Cruzeiro K2Z, tá aí. É complicado, né? A gente estava até na tela aí, Rafael Klein, a gente estava falando aí sobre a questão da arbitragem, né? Vamos ter que ficar de olho como todos os jogos, né, gente? Não adianta a gente falar só porque o confronto entre Cruzeiro e Palmeiras, não. Mas é complicado a arbitragem para o Cruzeiro todos os jogos. Nós não temos um jogo que a gente pode falar assim, que é um jogo tranquilo, que a arbitragem pode ser uma arbitragem isenta ali, que vai deixar o jogo fluir para ambas as equipes. Então é difícil demais. Mas é isso. O Cruzeiro B2Z, aí, não, K2Z, o Cruzeiro K2Z tá aqui, ó. Mas depois da pancada, né, tomada pela LDU, acho que temos chance. Aí eu acho que ele está falando aí sobre o Palmeiras ontem, né? Não, cara. Obviamente que o Palmeiras agora ele se colocou numa situação bem complicada de tomada de decisão. Eu não acho que em momento nenhum o Palmeiras iria poupar contra o Cruzeiro, tá, gente? Se ele tivesse conquistado um resultado razoável lá, eu acho que ele iria ali colocar o time dele titular mesmo, para depois ele ir com tudo para cima da LDU no dia 30. Só que é complicado a gente falar aí de Abel Ferreira, porque a gente não sabemos aí o que o Abel Ferreira vai tomar de decisão. Mas vamos aguardar aí que o Abel Ferreira tem um grande elenco também, tá? Isso vai fazer com que ele monte um time competitivo e o Cruzeiro vai continuar aí tendo um jogo muito difícil, independente de ser time misto, independente de ser time reserva ou não. O Cruzeiro também tem tido dificuldade contra times, né, de menor expressão dentro do campeonato, e aí um time reserva do Palmeiras é mais forte, por exemplo, que o Sport. Então vamos aguardar. Beleza, galera? O Cruzeiro K2Z, agora acertei, né? Cruzeirense de Patinga, tamo junto de Patinga. Muito, muito obrigado aí pela sua mensagem. Um abraço aí, diretamente de Ipatinga aí, o Cruzeiro K2Z. O Zero Atividade está aqui também mandando mensagem pra gente. Vamos colocar também. Vamos pra cima do Palmeiras. Tamo junto, é isso aí. Quer dizer, precisamos da vitória. É isso aí, com certeza. Precisamos de vencer. Se a gente for pensar em campeonato brasileiro, a gente precisa vencer urgente. Não podemos pensar em outro resultado. Temos que vencer. Até mesmo para pressionar um pouco aí os times de cima, né? E notarem o Cruzeiro de novo, porque segundo alguns especialistas, e sempre também, né? Ninguém vai colocar o Cruzeiro como candidato a nada, eles já tiraram o Cruzeiro da disputa do título. O João Grilo está chegando aqui com uma mensagem para a gente também. Ó, o Cruzeiro vai bem em jogos grandes. O problema tem sido jogos mais fáceis. Pois é, o Cruzeiro tem convivido com esse problema dentro do Campeonato Brasileiro. É algo que o técnico Leonardo Jardim não conseguiu corrigir dentro do campeonato, tá, gente? O Cruzeiro, desde o jogo contra, se eu não me engano, o Ceará, que eu acho que foi antes do jogo contra o Santos, de lá para cá o Cruzeiro teve problemas dentro de casa contra times de menor expressão. Então, eu concordo demais com você, cara. Em jogos grandes, então, assim, o aproveitamento do Cruzeiro dentro do Campeonato Brasileiro contra times do G6 é muito bom. O Cruzeiro dificultou para todos esses times. O Cruzeiro não perdeu, gente, para o Flamengo. Tá? O Cruzeiro venceu um jogo contra o Flamengo e empatou o outro. O Cruzeiro venceu o Palmeiras, para vocês verem que quando é jogo contra assim, os times mais fortes, time de maior expressão, o Cruzeiro vai bem. O problema do Cruzeiro, eu concordo demais com você, João Brito. O problema do Cruzeiro tem sido os jogos mais fáceis. É isso aí. Boa tarde a todos os cruzeirenses. Boa tarde para você também, meu caro. Muito obrigado por você mandar a sua mensagem. Galera, daqui a pouco
Daqui a pouco a gente fala, tá? Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre o Cruzeiro e Palmeiras. Vamos ouvir aí a primeira parte aí da entrevista do Pedro Júnior, vamos reagir aí a esta primeira parte, que é importante demais, tá, galera? Muito legal a entrevista do Pedro Júnior, vocês vão gostar demais. E aí deixa seu comentário também aí sobre as palavras do Pedro Júnior. Vamos mostrar aí a primeira parte, tá? São 3 partes, eu dividi em 3 partes importantes. Então vamos para a primeira parte aí, beleza? Né? Então isso foi passado do meu pai, né, para toda a família, né? Então a gente é torcedor de estádio, de arquibancada. Então a gente sempre foi aos estádios, sempre acompanhou o Cruzeiro. Então o Cruzeiro sempre correu nas nossas veias, assim, né, na veia da família. Então sempre cruzeirenses fanáticos, e, e sempre e sempre dentro do futebol, né? Que o sonho de toda criança é ser jogador, então e a gente sempre acompanhou o Cruzeiro. Então o Cruzeiro sempre esteve presente nas nossas vidas desde a infância até agora. Você, Bruninho, João também, que é o mais João, novo. a família inteira sempre aos estádios, todos os jogos a gente ia, comprava ingresso, participava, sempre acompanhando o Cruzeiro. Ah, isso é muito legal. Como é que vocês, quando jovens, adolescentes, viam, né, a relação já do seu pai, que se não me engano, desde 2009, né, que ele tá mais ligado ao Cruzeiro, na época como patrocinador, como é que vocês enxergavam isso tudo também? A gente ficava muito engrandecido, né, por você ter a sua família sempre contribuindo para o Cruzeiro, né, nos momentos bons e nos momentos ruins. E para a gente sempre foi um orgulho assim ter meu pai como um incentivador do clube, sempre ajudando o Cruzeiro. Então, desde 2009 ele vem patrocinando o clube, sempre ajudando nos momentos difíceis e a gente sempre ali próximo, tentando entender como é que funcionava isso, né? E pra gente sempre foi muito gratificante você poder ajudar a sua família, ajudar o seu clube de coração. Eu tô bom de data mesmo, foi 2009, Foi né? 2009. Eu me recordo bem, patrocínio pontual, isso na época era na Isso aí, parte de trás da camisa, né, com os verdade. supermercados Isso aí. BH. Muito legal. Memória boa a minha, tá vendo? Eu queria que você também falasse dessa. Como é que era ir aos jogos, né? Você e seus irmãos frequentaram o Mineirão, ainda o Mineirão antigo, né? Como é que era essa relação? Como é que vocês iam para os jogos? Então, na infância, né, a gente ia de ônibus, né, com os meus tios, com meu pai, então sempre acompanhando os jogos no Mineirão antigo, né? E à medida que os anos foram passando, a gente ia com primos, com os amigos, e aí você vai na adolescência vai com vários amigos e familiares, então a gente sempre acompanhava o Cruzeiro, sempre. Todo jogo do Cruzeiro no Mineirão, a gente juntava a família, a gente ia de carro, de ônibus, da condução que tinha na época, a gente fazia um esforço e sempre acompanhava. É uma relação bonita, né? A gente sempre fala, o torcedor do Cruzeiro espalhado aí, mundo afora, aqueles que não podem estar em Belo Horizonte ou onde o Cruzeiro está, seja em outra localidade, né? Brasil ou no exterior. Muita gente na Europa acompanha o Cruzeirocast. Às vezes não conseguem acompanhar ao vivo porque tem o fuso horário, mas estão lá mandando mensagens. É muito legal que eu e o Fabinho, até por uma indicação do nosso querido Gustavo Aleixo, nosso fotógrafo, né? Vamos perguntar pro pessoal de onde que eles estão acompanhando o Boletim Cabuloso, de onde eles estão acompanhando os nossos conteúdos, e o pessoal manda mesmo. Muita gente de Minas Gerais, do Brasil, do exterior, dos Estados Unidos, Europa. Então o nosso conteúdo está chegando muito longe, claro, que pela essa força, né, que tem a torcida do Cruzeiro. Você falou sobre essa identificação desde da infância. Um jogo assim que te marcou, daquela época que você pegava o ônibus, o carro com a família para ir ao estádio, um jogo que te marcou, que está na memória, que te guarda uma boa lembrança? A final da Libertadores de 97, né, contra o Sport Cristal, assim, foi um jogo marcante, foi um jogo histórico, assim, que ficou na minha memória. E um outro jogo também, se eu puder falar o segundo, claro. é a Copa do Brasil contra o São Paulo, se eu não me engano, em 2000, né, que foi o gol do Giovani no último minuto, um dos últimos minutos do jogo, um gol de falta, assim, que era o Ricardinho que ia bater a falta, e o Giovani pegou a bola e bateu. Então são datas importantes, assim, que ficam marcadas na história do torcedor. Muita gente fala desse título da Libertadores, que realmente é um dos grandes títulos da história do Cruzeiro, mas não podemos esquecer dessa Copa do Brasil, que de emoção, né? Você imagina o relógio
virando o ponteiro pro É, final, quase acabando, é, aquele jogo num placar que não era favorável. O Giovani, um garoto na época, né? Aconselhado pelo é, então Miller. O nosso querido Alberto Rodrigues até fala, Miller o é. aconselha. E que gol Foi um importante, gol né? importante. Foi um jogo que marcou muito. Eu estava bem atrás do gol, assim. Então foi um jogo que marcou muito, né? E logo depois do gol, o Clebão, né? Nosso querido Clebão, o zagueiro, tirou uma bola em cima da linha. Então foi um jogo histórico. É, isso realmente, as lembranças desse jogo. Eu e o Fabinho aqui, a gente tratou esse lance com outros convidados aqui, então muita gente recorda com muito carinho e tem que recordar mesmo, né? Um título super importante, está na nossa história. Somos ex-campeões da Copa do Brasil. Estamos procurando sempre em busca de mais, então esse título também tem o seu espaço. Daqui a pouquinho a gente vai falar também de Copa do Brasil. Nosso querido vice-presidente Pedro Júnior falando aqui já a respeito desse sentimento, né? Desse título importante. E aí, você falou que tinha aquele sonho, né, de criança, acompanhava o Cruzeiro, de ser jogador. Isso chegou até um patamar mais além, né? Você chegou a jogar na base do Cruzeiro em entrevista recente até o portal GE, você chegou a comentar isso, né, Sim, sim. Pedro? Infância, né? O futebol sempre foi um sonho, né? De toda criança que vem da periferia, né? De qualquer lugar do Brasil, sempre tem um sonho de ser um jogador de futebol. E o meu não era diferente, né? Então eu comecei a jogar em times de bairro, né? Desde os 8 anos. E em 2000, final de 2002, início de 2003, eu tive a oportunidade de passar num teste aqui no Cruzeiro. Eu fui aprovado num teste e fiquei aqui no final de dois e o ano de 2003 inteiro no elenco do time júnior. Então a gente treinava aqui com o profissional uma vez por semana. Então foi um momento muito marcante para mim, assim. Foi um sonho realizado, né, de estar vestindo a camisa do Cruzeiro. E eu lembro que na época, quando eu saí em 2004, eu falei que um dia eu ia voltar. Eu ia voltar aqui no Cruzeiro, para trabalhar aqui, porque eu tinha um sonho de trabalhar aqui no Cruzeiro e hoje estou ocupando um cargo de grande importância e desenvolvendo um trabalho importante aqui com essa marca. Um excelente trabalho, diga-se de passagem. Obrigado. Vestia a camisa como atleta da base, agora vestindo a camisa como um dirigente. Muita gente pensa que o nosso vice-presidente Pedro Júnior, ele chegou agora no Cruzeiro, né? Agora no futebol, mas não, você tem uma ligação, né? A gente vai chegar nessa parte para não romper a corda antes de falar dessa sua passagem na base, que poxa, treinou com os campeões da Tríplice Coroa. Sim, sim, sim. Treinou com os campeões da Tríplice Coroa. Isso foi muito marcante, né? Você vê Alex, você vê toda essa... E eu até brinquei com o Dracena, né, que trabalhou com a gente aqui do Dracena. Falei, pô, a gente treinava junto aí, né, uma vez por semana e era fantástico, né? Era um sonho de todo garoto era estar aqui no profissional e num ano mágico no clube, né, que foi 2003. A Tríplice Coroa foi muito marcante, então eu tive esse privilégio de participar aqui de alguns treinamentos e isso para mim foi muito marcante. Então tá aí, galera. Tá aí, legal demais, né? Impressionante. Gente, quem sabia disso? Eu acho que ninguém sabia dessa história. Pedro Júnior era das categorias de base do Cruzeiro. Como ele chegou lá, se ele jogava bola o suficiente para estar nas categorias de base do Cruzeiro, aí sinceramente eu vou falar com vocês que eu não sei informar vocês porque não, até procurei, tá? Mas não achei registro nenhum do Pedro Júnior nas categorias de base do Cruzeiro. Mas ele esteve aí, segundo ele, né? Também não falaria mentira, integrando aí as categorias de base aí do Cruzeiro naquela fantástica campanha do Cruzeiro em 2003, né? Ele até cita que o Gladstone foi o único que subiu, né, das categorias de base do Cruzeiro para o profissional naquela época, porque o Cruzeiro tinha um timaço, né, gente? Um timaço. E naquela época, em 2003, o Cruzeiro tinha para cada posição dois jogadores em condição de se titular. A gente vimos a campanha que o Cruzeiro fez no Campeonato Brasileiro, os jogadores eram suspensos e o Cruzeiro tinha outro aí com total condição de entrar e o time do Lucha não caía, se mantinha ali naquele mesmo patamar. Então, muito, mas muito legal mesmo aí essa primeira parte aí de entrevista do Pedro Júnior. Deixa a sua opinião aí, deixa o dedo no like aí que a gente vai falar bastante ainda sobre a entrevista do Pedro Júnior. Enquanto isso, bora aqui
para mais algumas mensagens. Vamos colocar na tela aqui a mensagem do Cico Cabuloso. Cico Cabuloso, tá aí, ó. A mensagem do Cico Cabuloso está na tela. Bora cabuloso, é vencer ou vencer, né? Isso não, se isso não acontecer, adeus Campeonato Brasileiro. Pois é, vai ser um jogo difícil com o Palmeiras, gente. Eu acho que o cruzeirense inteligente não deve criar muitas expectativas sobre o Cruzeiro dentro do Campeonato Brasileiro, não, tá? Eu acho que assim, jogo a jogo, obviamente que nós, como cruzeirenses, nós temos que ir para torcer para o time. Não é porque que nós não vamos chegar no título do Campeonato Brasileiro que nós vamos desistir aí de torcer para o Cruzeiro jogo a jogo. É o jogo contra o Palmeiras, vamos torcer para uma vitória. Agora, com relação a campeonato, difícil. É difícil, tá, gente? A gente temos que ser realista. O Cruzeiro tem um elenco ali, de certa forma, até razoável, né? Tá fazendo uma boa campanha. Eu acho que muitos jogadores estão se superando ali, mas a gente não chega nem próximo do elenco de Palmeiras e Flamengo. Vamos ser realista, né? O Sica Bulu está aqui, ó. Olho na arbitragem. Pois é, já falamos aqui sobre o Rafael Klein, né? É difícil demais. Eu não gosto. É um árbitro, para mim, extremamente caseiro. Até prometi aqui fazer um levantamento para a próxima live aí, para a gente olhar a porcentagem de cartões no jogo do que o Rafael Klein está apitando, cartão para os visitantes, cartão para o time da casa. É um árbitro extremamente caseiro, tá? Já até falei que me irrita muito no Rafael Klein é o fato de o time da casa fazer pressão e ele conversar, dialogar, deixar as coisas acontecerem, não aplicar cartão, e aí ele ter um outro comportamento com o time visitante. Né? O time visitante, quando ele vai reclamar de alguns lances, como o time da casa também faz, ele tem uma postura totalmente diferente. Então ele gesticula muito, ele manda o jogador sair de perto dele, ele aplica cartões, né? Ele aplica cartões em demasia para os times ou os jogadores visitantes, e os times da casa, né? Ele dialoga mais, ele tem um diálogo mais tranquilo, não aplica cartão. Então, para mim, o Rafael Klein é um árbitro extremamente caseiro. O Cruzeiro vai ter que tomar cuidado com isso. Às vezes é até melhor, se o Cruzeiro conseguir fazer um bom jogo e evitar contato com a arbitragem, é até melhor, porque senão vão tomar cartão, vai ser jogador expulso, porque ele é um árbitro extremamente caseiro, beleza? Bora que bora para mais uma mensagem aqui, ó. O Vai Cabuloso daqui, ó. Gente, por que o Cruzeiro foi comprar este Marquinhos? Pois é, daqui a pouco. Gente, então beleza. Já que veio essa pergunta aí sobre o Marquinhos, eu vou até compartilhar com vocês aqui uma notícia de hoje, tá? Sobre o Marquinhos. Infelizmente, está na tela aí, tá? Sobre o Marquinhos, tá? A mensagem está na tela aí. E aí eu vou até responder aí, já com alguns comentários, o questionamento, né? Foi um questionamento. Ele está perguntando, ele questionando o porquê o Cruzeiro foi comprar esse Marquinhos. Aí é algo assim que é realmente inexplicável, né? Todos nós sabíamos que o Marquinhos vinha de um momento assim na carreira dele que não era nada de espetacular, né? Teve muita dificuldade na passagem dele pelo Arsenal, então assim, não conseguiu desempenhar depois da saída dele do Fluminense, não virou, se tivesse virado, se tivesse possibilidade de virar, obviamente que o Arsenal não teria emprestado ao Cruzeiro, e o Arsenal nada bobo também, né? Já logo coloca uma cláusula ali de compra. O Cruzeiro utilizou bastante o Marquinhos ali no início da temporada. E aí, pô, um jogador que te passa algumas impressões disputando o Campeonato Mineiro, para mim, não é parâmetro para você avaliar o jogador para a temporada, não. Obviamente que você faz alguns testes, né? Você coloca o jogador para atuar, para ver a movimentação e outras coisas mais. Agora, potencial para ajudar na temporada, para ser decisivo na temporada, isso aí são jogadores cascudos, jogadores que você sabe que vêm de bons históricos e vêm de temporadas boas, coisa que o Marquinhos não vinha. Né? Gente, eu penso o seguinte: jogador, quando vem da Europa, ou ele vem em final de carreira, ou ele vem porque, não vou falar não presta, não vou falar não vale nada, para não ser muito agressivo e nem ser muito, vamos dizer assim, extremista demais. Mas é porque o jogador, sinceramente, não vai virar. E é o que eu penso sobre o Marquinhos. O Arsenal deixou o Marquinhos vir para o Cruzeiro, e ainda mais com um contrato de empréstimo naquele momento, e ainda colocando uma cláusula de compra, porque o Arsenal sabe que qualquer jogador que vem da Europa
Os clubes põem para jogar porque os olhos brilham, porque eles acham que o jogador vai chegar aqui e vai ser diferente de todos os demais que estão no futebol brasileiro. Então o Arsenal logo coloca uma cláusula de compra. E aí o que acontece? O Cruzeiro vai lá e cai nessa. Entretanto, o Cruzeiro poderia não utilizar o Marquinhos naquele final e não fazer ali os jogos limites para ter que ativar essa cláusula de compra. O Cruzeiro escolhe sem ativar a cláusula, né? Porque o Cruzeiro comprou o Marquinhos antes de cumprir ali os jogos que eram necessários para ter que cumprir a cláusula de compra. O Cruzeiro vai lá e adquire o Marquinhos. Assim, muito sem entender, porque as atuações do Marquinhos também não me enchiam os olhos. E o Cruzeiro, para aquele setor do campo ali, precisava de um jogador que chegasse para resolver. E todos nós sabíamos que o Marquinhos não ia resolver, porque ele já estava aqui. Se o Marquinhos fosse resolver realmente o problema, não precisava do Cruzeiro para o mercado. Então eu não entendi naquele momento a decisão do Cruzeiro. Se você vai ao mercado é porque você entende que os que você tem no seu elenco não são suficientes para cobrir aquela lacuna. O Marquinhos estava aqui, o Cruzeiro foi ao mercado. Então, quer dizer, ele entendia que os demais, juntamente com o Marquinhos, não eram capazes de cobrir aquela lacuna. Tanto que o Cruzeiro foi ao mercado, trouxe o Sinisterra e trouxe o Arroio. E ainda assim o Cruzeiro adquiriu por valores absurdos esse Marquinhos. O que aconteceu? Tá aí na tela para vocês aí. Ó. Informação. Essa informação já é do Hospital Horizonte, tá? Que é onde o Marquinhos se tratou, e aí o Hospital Horizonte soltou a nota e o Cruzeiro, né, retuitou e republicou para todo mundo. O Cruzeiro informa que o atacante Marquinhos teve diagnosticado, né, ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, né, associada à lesão meniscal, tá? Após sofrer trauma durante um treino na manhã dessa sexta-feira na Toca da Raposa 2. Então tá aí, durante um treino, tá? E é uma lesão complicada, porque é uma lesão de menisco, tá? É uma lesão que requer um pouco mais de cuidado, vai durar um pouco mais de tempo. Obviamente que hoje em dia os departamentos médicos eles preferem não divulgar o prazo de retorno do jogador, porque a medicina evoluiu demais, então assim, o jogador pode voltar bem antes, ou também eles podem errar. E aí você não divulga para não ser cobrado depois. Porque você pode dar ali 2 meses de recuperação e aí o torcedor, aí a comissão técnica começa a imaginar poder contar com o jogador a partir do terceiro mês. Porque se você se recupera com 2, você precisa de no mínimo mais um para se recondicionar. Então, os departamentos médicos, eles não são bobos nada, né? Então eles não divulgam uma data para o retorno. Por isso que a gente se surpreende muitas vezes com alguns jogadores retornando rápido de lesão, mas talvez nem é isso. Talvez o prazo era esse mesmo, ele voltou no tempo hábil, mas a gente imagina que é muito tempo. Quando a gente fala de lesão no joelho, menisco e outras coisas mais, a gente já imagina logo no mínimo 6 meses. Então a gente não vai poder contar com o possante Marquinhos aí por um período longo. Moral da história, prejuízo na compra, porque para mim era um jogador que não tinha condição de estar vestindo a camisa do Cruzeiro, pelo menos para ser útil nos momentos de jogos grandes, decisão de Copa do Brasil, fase final de Campeonato Brasileiro. Eu sabia que o Marquinhos não seria esse jogador. Então, prejuízo na compra e agora prejuízo maior ainda, porque vamos ter que pagar o salário. Já tivemos prejuízo do dinheiro gasto, e o Marquinhos tem contrato com o Cruzeiro. Então, tá na tela aí o Marquinhos respondendo aí a pergunta do nosso, a pergunta não, o questionamento, a indignação aí do Vai Cabuloso é isso, meu caro. Prejuízo atrás de prejuízo com o jogador. Infelizmente, é isso. Deixa eu só tirar da tela aqui, galera, se algum de vocês quiser ler aí rapidinho, tá? Porque eu li para vocês aí, mas se vocês quiserem ler de novo, talvez alguém chegou ou vai passar depois aí, né, e vai ver, aí só para vocês lerem rapidinho, mas é isso, cara. E tá aqui cumprimentando o Vai Cabuloso e com toda a razão do mundo, só prejuízo. Fazer o quê? Infelizmente, é o que o Cruzeiro, é uma das decisões erradas do Cruzeiro na temporada. Entre tantas decisões certas, obviamente, né, gente, que ninguém é perfeito, tá aí uma decisão errada. Eu passei uma parte da entrevista e o Cruzeiro Gigante colocou entrevista sensacional do Pedro Júnior. Pois é, cara, muito boa mesmo, muito boa entrevista, assim. Foi mais descontraída, com pouca informação, mas assim, pô,
fala muito do profissionalismo ali do departamento, da gestão do Cruzeiro como um todo, né? Conta um pouco da história dele também com o Cruzeiro, isso é sempre importante, né? Melhor você ter um cruzeirense administrando o clube do seu coração, no caso, um cruzeirense administrando o Cruzeiro, do que você ter uma pessoa com interesses financeiros. Interesses financeiros também com eles é desnecessário, são multimilionários ou bilionários, sei lá, como vocês queiram. E o Cruzeiro Gigante finaliza aí. Obrigado, Pedrinho. Pô, quem não agradece, tem que agradecer demais o Pedrinho. Muito bom demais. Muito bom o Pedrinho, né? A Bissan está aqui com boa tarde, China Azul. É isso aí, boa tarde. A Bissan está aqui, ó. Estamos juntos, meu Cruzeiro. Vamos para mais uma vitória. Pois mais uma vitória, não sei não, mas vamos fazer aí um bom jogo, se Deus quiser, aí, contra o Palmeiras. O Bebezeiro tá aqui com boa tarde aí, já é boa noite, né? Demorei para ler as mensagens, me alonguei um pouco aqui nas outras questões. O Bebezeiro tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui. O objetivo do Cruzeiro nunca foi ser campeão brasileiro. Então, o que acontecer tá ótimo. Pois é, perfeito, cara. Eu também penso assim, tá? Eu também penso assim. O Cruzeiro tá fazendo um grande campeonato brasileiro. Só que nós sabemos que no início da temporada o objetivo era Libertadores. Libertadores, gente, é G6, tá? Libertadores é G6. Então, assim, a gente queria participar da Libertadores. O Cruzeiro tem um time que, se ele for para a pré-Libertadores, provavelmente eles classificariam. Mas está saindo melhor que encomenda. O Cruzeiro está indo diretamente para a Libertadores. O Bebezeiro está aqui, ó. Vamos a Libertadores. Vamos sim, cara. Vamos sim, se Deus quiser. O Roberto tá aqui, ó, com a mensagem dele. Deixa eu ver a mensagem do Roberto aqui para fechar. Eu acho que é a última também. Para fechar as mensagens. A gente tem muito conteúdo, muita coisa para a gente falar ainda. Ó, o Cruzeiro vai brigar pelo título se Palmeiras e Flamengo, né, vacilarem. Eu acho. Eu acho difícil isso acontecer. Pois eu também acho, cara. Acho difícil eles vacilarem tanto. Eu acho que o Palmeiras agora tem essa questão de avaliar ali se vai com o time titular ou não contra o Cruzeiro, e aí pensando em título, pode ser que o Flamengo dê uma puladinha na frente de novo, mas depois sendo eliminado ali no Libertadores, o que eu acho que vai acontecer também, volta a carga máxima do Campeonato Brasileiro e ninguém segura o Palmeiras mais, não. Beleza? Galera, Pedrinho na tela para vocês, Pedrinho na tela. Aproveitando aí, vamos tirar essa notícia ruim do Marquinhos aí, que eu vou falar pra vocês, sinceramente, tá? A gente não deseja nada de ruim pros jogadores, mas o Marquinhos não vai fazer muita diferença não, tá, gente? Não estava sendo utilizado também, então fazer o quê? É um jogador que, sinceramente, não vai fazer muita diferença. Então vamos falar do Pedrinho, né, que deu aí declaração importante. Os objetivos todos nós já sabíamos qual que era, só que o Pedrinho agora inovou, né? Tá aí, Pedro Lourenço sobre Cruzeiro em competições. O Pedro Lourenço, daquele jeitão dele de falar aí. A gente está, né? A gente está no caminho certo, né? Trabalhando muito, o time vem correspondendo e a esperança é grande na Copa do Brasil. Aí, quando ele diz assim, a esperança é grande na Copa do Brasil, já muda um pouco o tom, né? A esperança é grande na Copa do Brasil que a gente chegue na final, né? Que ele vai falar ali, a esperança é grande na Copa do Brasil, que a gente chegue na final, se Deus quiser. Essa é a nossa meta. Um degrau de cada vez, né, Pedrinho? Você não é bobo nada. A meta é chegar no final, obviamente, e depois chegou no final, gente. Não tem outro caminho, é pensar no título. Eu acho que quem chegou na semifinal tem que pensar no título. Você pensa grande e aí você vai passando por cima dos obstáculos. Porque se você não pensar no título quando você já está na semifinal, você vai, pô, vou para a semifinal ali, se eu for campeão, se eu não for, tá beleza, então tá tranquilo. Aí você já entrega para o seu adversário, tem mais ambição. Então, chegou na semifinal, já tem que pensar no título, viu, Pedrinho? Mas tá tudo certo. Pedrinho inovando aí nos seus objetivos. Cruzeiro, né, também tá ajudando também, jogando um bom futebol. Nos colocou aí no G3 e somos praticamente consolidados no G3 e na semifinal da Copa do Brasil, beleza? Segunda parte, galera. Segunda parte, deixa eu ver aqui se tem mais alguma mensagem. Se não tiver mais nenhum, vamos para a segunda parte. Segunda parte aí da entrevista do Pedro Júnior. Vamos ver o que o Pedro Júnior falou de interessante aí na segunda parte da entrevista. Muito gratificante, né? Um trabalho árduo, né? Um trabalho muito complexo. A gente vindo numa parte
administrativa, né, de um conglomerado das nossas empresas para assumir o Cruzeiro num cargo tão importante, num momento tão importante que o clube vive. E para mim foi um desafio que eu agarrei de imediato, porque eu sei do potencial que esse clube tem, eu sei do potencial das pessoas que aqui estão, e para mim foi muito gratificante. Está sendo um ambiente muito saudável, muito leve. Então o aprendizado é constante, uma troca de experiência com pessoas vitoriosas que a gente conseguiu trazer, aliar a esse departamento, né? Então a gente vai fazer quase 2 anos aí, né? 1 ano e meio, um pouquinho mais, mas que de muito trabalho, de muita dedicação, de muito aprendizado e de muito frutos. A gente já colhendo alguns frutos, né? Uns frutos importantes. É um trabalho sendo desenvolvido, é um trabalho a longo prazo, né? Então, mas a gente vê com muito bons olhos esses primeiros meses, né? 1 ano e 6 meses, 7, a gente vê com muita satisfação. E aí a gente está falando, né? Eu estava introduzindo esse assunto antes da gente finalizar a parte que você passou pela base. Quando apoiador apenas, né, do futebol, nem só do Cruzeiro, porque o Supermercados BH ele está em Minas Gerais como um todo, também no Brasil, e apoiando vários clubes. Você já tratava disso, né, com os outros clubes também, na época só da empresa, não dentro do Cruzeiro. Sim. Mas você tinha esse contato, né? Por isso, falando dessa sua experiência já no futebol. Sim, a gente já tinha um relacionamento, né? A abordagem, quem fazia com os clubes era eu que fazia, junto com meu pai. Junto com os patrocínios. Então a gente já tinha uma entrada nos clubes, né? Então você tinha aquela experiência, aquela vivência ali junto com os clubes. Eu me recordo que muito no Cruzeiro, eu vinha muito aqui na época que o seu Beneci Queiroz, né? Uma grande pessoa espetacular que se dedicou a vida pelo Cruzeiro, que eu tenho muito orgulho de falar que tive esse convívio com ele, porque foi uma pessoa que me ensinou muito. Então sempre que eu vinha nos clubes, eu sempre fui, vamos dizer assim, enxerido, curioso, e sempre perguntava, olha, como é que funciona isso, como é que trabalha aqui, isso funciona assim. Então sempre eu me identifiquei trabalhando dentro de um clube de futebol, e para mim, quando a aquisição da SAF foi feita pela nossa família, para mim eu assumi de uma forma natural, porque eu já tinha esse convívio dentro do futebol em relação com patrocinador, e para mim sim foi muito natural esse início. Nosso presidente Pedro Lourenço já contou algumas vezes, né, de como foi esse bastidor da chegada de vocês, né, à SAF do Cruzeiro. Agora eu queria ouvir de você, né, como é que foi quando você estava com seu pai, ele te contou de um outro lugar, como é que você ficou sabendo que essa negociação estava existindo? Queria que você contasse um pouquinho disso pra gente. A gente teve uma reunião, se eu me recordo, um sábado pela manhã, né, e ele juntou todos os filhos e falou da possibilidade, né? Meu pai é muito amigo do Ronaldo, e da possibilidade de adquirir a SAF do clube, que era um sonho dele. Era um sonho trazer o sorriso no rosto do torcedor, trazer alegria novamente para esse clube que ele tanto ama e que a família toda ama. E que se a gente toparia entrar com ele no negócio, se a gente estava de acordo para a realização de um sonho dele, mas que isso ia perpetuar na família, que a nossa ideia é passar isso de gerações para os meus irmãos, para os meus filhos, sobrinhos. E para a gente foi muito fácil aceitar, porque o Cruzeiro sempre foi a nossa vida, né? Então assim, a gente sempre acompanhou o Cruzeiro. Então a gente ter essa oportunidade de desenvolver o trabalho e trazer esse sorriso de novo para o torcedor, para a gente foi de imediato, e logo aceitamos esse desafio, e foi muito rápido, porque logo em seguida ele já sentou com a equipe do Ronaldo e já fez a aquisição da SAF. Passar então desse portão aqui na região da Pampulha, entrar na Toca da Raposa, todo dia é um orgulho, né? Por toda a história que você e sua família têm com o Cruzeiro, e agora gerenciando esse clube gigantesco, né? Levando o clube, elevando ele de patamar, fazendo todo esse trabalho. Todo mundo sabe, né? O Cruzeiro passou por uma situação difícil,
Só que hoje é um outro clube, é uma outra realidade, né? Isso tem muito do dedo, do trabalho da sua família. Então acredito que isso já gera um orgulho muito grande, não só em você, né? Mas também no seu pai, nos seus irmãos, na família de forma geral. A gente fica muito orgulhoso, né, de estar aqui no Cruzeiro e a gente conseguir desenvolver um trabalho para a gente resgatar realmente isso, né? E a gente já conseguiu fazer em pouco tempo, né, grandes coisas, né, grandes feitos, trazer de novo o sorriso no torcedor, a esperança, a confiança, trazer o torcedor de novo para o estádio, que para a gente é fundamental, o apoio do torcedor, porque a gente sempre conviveu com o Mineirão cheio, né, nas épocas de torcedor. Então trazer esse torcedor de novo para o Mineirão para a gente foi fundamental e é um orgulho e uma responsabilidade muito grande, né? A gente estar aqui num clube que a gente ama e tentar sempre fazer o melhor. Agora a gente vai colocar no papo aqui também o nosso braço direito aqui, o nosso Fábio Figueiredo. Fabinho, boa tarde. Muita gente aí acompanhando, né, o nosso podcast. Boa tarde, Pio. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Fabinho. Boa tarde para a Nação Azul. Inclusive, só para aproveitar esse assunto, tem um superchat aqui, Pedro, do Gustavo Cabuloso, falando exatamente isso. Ele fala assim: gostaria de deixar meu recado para o PJ. Meu muito obrigado por tudo que a família Lourenço faz e fará pelo nosso Cruzeiro. Estão devolvendo o nosso orgulho de ser cruzeirense. Esse é o sentimento, né, que a gente como torcedor queria ter novamente, né? A nossa família queria ter esse orgulho, esse sentimento de poxa, o Cruzeiro tá no lugar que ele nunca deveria ter saído. Então, e isso que move o nosso trabalho, né? Isso que move a gente estar aqui todo dia. Isso pra gente é muito gratificante. O grande patrimônio de um clube, né, é o seu torcedor, né? O maior patrimônio. E é bonito mesmo, né? A gente vai às ruas, nos jogos, o torcedor feliz, né? O torcedor satisfeito com o trabalho, mandam sempre perguntas, quando encontram com vocês, é aquele carinho enorme. Isso é muito legal, né? Isso pra gente é muito gratificante. A gente fala que é o norte do nosso trabalho, né? É o que a gente tá no caminho certo. E você ter esse reconhecimento do torcedor, pra gente é muito importante, porque o maior patrimônio hoje do clube é o torcedor. O torcedor é o patrimônio maior, é a razão da gente estar aqui. O meu pai sempre disse isso, que comprou o clube, não foi para ele, foi para o torcedor, para justamente trazer esse carinho, esse orgulho que o torcedor tem hoje com o clube, que pra gente é o mais importante. É isso aí, o assunto do Pedro Júnior, jogador da base do Cruzeiro, ele rendeu, o pessoal tá gostando bastante, já falou que era um volantão, que jogava ali com a camisa 5 e tal. Tem alguma história daquela época que te marcou, assim, algum treino específico, algo que realmente ficou na lembrança, que você pode trazer aqui como uma curiosidade daquela época? Porque é legal, né? Você hoje, como um dos dirigentes do clube, né, com um carinho enorme pelo Cruzeiro, mas passou pela base, então conhece também como é que funciona, né, na base, tomou conhecimento disso. Lembra de uma história legal daquela época? Tem várias histórias legais, né, assim, e a gente tem uma história interessante, que a gente foi disputar um torneio fora do Brasil, na Holanda, né? Terborg? Em Terborg, e a gente, se não me engano, perdeu na estreia pro Ajax na época, e aí conseguimos chegar na final. E aí eu lembro que o Gerson Magrão, que era o nosso camisa 10 na época da base, falou: olha, vai sobrar uma bola para mim, e se a gente segurar a pressão a gente vai fazer um gol e a gente vai ser campeão. E foi justamente o que ele disse, todo mundo segurou a pressão lá atrás, bola para lá, bola para cá, sobrou uma bola para ele fez o gol e a gente foi campeão. E na época a nossa base era muito forte, né? Então, e a gente até brinca porque a gente tinha um grupo tão forte que subiu somente um jogador na época, que foi o Gladstone, o zagueiro, porque o time de 2003 era fantástico, né? Então você não dava abertura para os meninos do sub-20 ali, que tinha 18, 19 anos, deslanchar. E se eu não me engano, até posteriormente o Cruzeiro fez aquela parceria com o Ipatinga, né? E aí foi todo o elenco, foi a comissão técnica, foi todo mundo para Ipatinga e conseguiu desenvolver o trabalho. Mas a base do Cruzeiro sempre fez uns trabalhos assim espetaculares. Então, para mim foi um orgulho muito grande ter participado
e foi uma escola muito importante para mim, como formação de caráter, formação de valor. O Cruzeiro sempre pregou o ensino, né? A escola, então a gente treinava em 2 períodos, estudava à noite no clube, na Toquinha, então é onde se forja valor, forja coisas interessantes, importantes, e o Cruzeiro foi uma escola importante na minha vida. Que bom que temos você aqui hoje, junto com seu pai, junto com toda a sua família. Mas o que faltou pro Pedro Júnior ir mais longe no futebol como atleta? Faltou talvez qualidade, né? Faltou um pouquinho mais de qualidade, eu acho. Talvez insistido um pouco mais, mas se tivesse mais qualidade poderia ter virado. Mas tô feliz, tô num ambiente que eu gostaria de estar no Cruzeiro, né? Hoje como vice-presidente do clube, então para mim deu certo eu ter parado, eu ter me especializado na parte administrativa e hoje estar aqui gerindo um dos maiores clubes de futebol brasileiro. Deu bom, né, Pedro Júnior? Eu até brinquei que faltou bola, mas para estar nas categorias de base do Cruzeiro naquela época, né, galera, que era uma época assim que peneirava mais jogador aí das periferias. Obviamente que o Pedro Júnior não era da periferia, né? Mas peneirava mais jogadores da periferia, em consequência, os talentos apareciam mais, então assim, era mais difícil, tinha mais talentos nas categorias de base. Hoje em dia é mais, vamos dizer assim, grama sintética. Hoje em dia é mais grama sintética, mas naquela época era mais terrão. Então os talentos eram, né, mais naturais. E aí chegavam, quando chegavam na grama, chegavam arrebentando. Mas era difícil, né? Mas assim, por estar lá, deve que jogava bola Pedro Júnior, mas não tem como a gente saber. Galera, então é isso, beleza? Tamo junto. Bora que bora aí, descansar. Essa foi mais uma live aqui do nosso canal. Tamo junto. Agradecer a todos vocês que participaram, mandaram mensagem com a gente. Não se esquece de se inscrever no canal, tá sempre importante. Deixar o dedo no like nos conteúdos. Ativa o sininho de notificação também, que é importante demais para vocês não perderem nada com relação ao canal, beleza? Saindo vídeo, se vocês apertarem aí do sininho de notificação, vocês vão receber na hora a notificação dos vídeos. Vão lá e vão ficar sempre informados nos cabulosos. Tamo junto. Até mais.